Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste como um pôr de sol para nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. Boa tarde, o guardador de rebanhos de um dos heterônimos do Fernando Pessoa, que é o Alberto Caeiro. Espero que estejam todos bem. E aí nós vamos começar esse novo módulo da apostila de literatura do terceiro ano, falando sobre o arcadismo. Por isso a escolha do Alberto Caeiro, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. É um poeta inventado pelo Pessoa. O Pessoa finge que é o Alberto Caeiro e o Alberto Caeiro escreve sobre determinados assuntos. Ele tem uma personalidade artística, ele tem uma biografia, ele tem uma história, tá? É mais uma das ideias grandiosas do grande Fernando Pessoa. Bom, mas Fernando Pessoa foi só a abertura. Nós vamos então falar de uma época bem anterior ao Pessoa, que é o arcadismo. O arcadismo começa no Brasil mais ou menos no final do século XVIII e o seu término vai ser no início do século XIX. Bom, importância desse movimento. O início desse movimento é com as obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa. E por que ele é importante não só literária, mas historicamente? Porque o período histórico que nós estamos vivendo é o período das conjurações, conjuração mineira, conjuração baiana, e o Cláudio Manuel da Costa é um dos mentores dessa conjuração mineira, né, que a gente também conhece como Inconfidência. Ele é um dos líderes intelectuais desse movimento. Então, a atuação dele vai para além da literatura. Ela também é uma atuação política, é uma atuação dentro daquele momento histórico, tá? Bom, o que é importante a gente saber? Que o arcadismo tem dois nomes. Um é arcadismo, porque na Europa os poetas se reuniam em lugares, né, com uma aparência, né, que remetessem ao campo, e esses lugares se chamavam Arcádias. E o outro nome é o neoclassicismo, porque novo clássico, né? Os poetas árcades, eles tendem a buscar inspiração no classicismo, ok? Bom, se a gente lembrar, o arcadismo é imediatamente após ao barroco. E a gente sabe que um movimento literário, quando ele surge, ele acaba rompendo com o movimento anterior, mas curiosamente também traz alguma coisa ampliada, modificada daquele movimento, né? O que o arcadismo vai romper? A proposta principal do arcadismo é uma vida simples, sem conflito. Já rompeu com o barroco, que é o cara lá com conflitos entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, enlouquecido com essas coisas, né? E essa vida simples vai pegar uma carona na visão europeia aqui no Brasil, né? O que ocorre? Na Europa, essa simplicidade de vida estaria ligada à vida no campo. Então, os poetas árcades brasileiros também vão colocar esse ideal de vida simples no campo. Repara que esse poema do Fernando Pessoa, ele fala de um homem que se considera como um pastor de ovelhas, que fala do pôr do sol, que fala da entrada da noite, que fala dos verdes pastos. E aí é a ideia da vida simples. Sai da cidade, né, que os
centros urbanos, mesmo naquela época, né, que é o século XVIII, era o lugar dos comércios, da bebida, da vida mundana, e traz-se para o campo numa busca de simplicidade e pureza. Então, primeira característica, busca de uma vida simples. Onde essa vida vai dar? No campo. Essa vida simples no campo vai gerar mais duas características. O bucolismo, que é a descrição das coisas da vida campestre, né? Então você vai ter, como teve o poema do Fernando Pessoa, né? Você vai ter poemas do Cláudio Manuel da Costa e do Tomás Antônio Gonzaga falando em borboletas, falando em verdes prados, né? Os bosques, falando em riachos, falando em cascata, né? As cachoeiras, falando na noite, falando no dia. Então, essa visão da vida campestre, né? Para montar um cenário de simplicidade para a vida, né? O nome disso é bucolismo, descrição da vida campestre. Junto a ele, nós teremos o pastoralismo. Bom, o que é isso? O homem se considera um pastor de ovelha, rude, de fino, não tem fino trato, algo grosseiro, descrições feitas pelo Tomás Antônio Gonzaga. Então, o homem se veste, o eu lírico finge que é um pastor de ovelhas, seguindo a vida no campo, né? Tangendo as suas ovelhas, cuidando do seu rebanho, né? Próximo da terra, com aquilo que a terra lhe dá. Então, simplicidade das coisas da vida com bucolismo, descrição da vida do campo, e pastoralismo. O eu lírico se veste do pastor de ovelhas. Para a gente entender, se a gente pegasse hoje o século XXI, né, seria o semelhante aos cantores sertanejos, que cantam a vida simples dentro do campo, né? A ideia do peão de boiadeiro, o homem simples, rude, mas de bom coração, estaria mais ou menos no mesmo nível, ok? Bom, importante que essa simplicidade, ela reverbera para a estrutura do texto. Então, a gente vai ter uma linguagem muito simples. Calma aí, Glauber, eu fui procurar os poemas do Cláudio Manuel da Costa e do Tomás Antônio Gonzaga, e eles são tudo menos simples. Uma linguagem simples e popular para o século XVIII. A linguagem evolui. Aquilo lá, para a gente, hoje é uma linguagem difícil, mas para a época era uma linguagem extremamente simples. E se você comparar um poema do Gregório de Matos com um poema do Tomás Antônio Gonzaga, você vai perceber uma dificuldade maior no poema do Gregório de Matos. Então, a linguagem simples também fica para os poetas árcades, como um reflexo de uma vida simples, né? Bom, paralelo a isso, a gente vai ter a simplicidade nas ações humanas. E aí vamos falar das duas coisas mais cantadas em todos os séculos pelos poetas, o amor e a mulher, né? O amor é o amor cortês, numa linguagem nossa, é a paquera, né? Aquela imagem que nós temos da mulher que deixa o lenço cair, o cavalheiro vem e lhe entrega o lenço, ela dá um pequeno sorriso, eles sentam à sombra de uma árvore. Esse é o amor cortês. Essa mulher ainda é idealizada, mas é mais palpável, mais próxima do que aquela mulher romântica, em função desse amor cortês, né? Mas ela ainda é comparada a elementos da natureza, ela ainda é uma figura palpável, embora seja palpável para o poeta, para o lírico, essa mulher ainda
tem essa capa de idealização. É importante saber disso, porque a diferença entre o barroco e o arcadismo nisso está na culpa barroca de expressar o desejo. E o Arcade não tem essa culpa, não tem o medo de expressão do seu desejo, tá? Bom, lembra que eu falei lá no início que um movimento às vezes traz alguma coisa de outro movimento? Então, para findar essa primeira parte, o que o arcadismo traz lá do barroco? O carpe diem, aproveite o dia, dentro dessa visão bucólica. Curtir as coisas do campo, apreciar a beleza do campo, apreciar a simplicidade da vida, seguir como um pastor de ovelhas e ter o seu amor perto de si mesmo, numa forma palpável, numa forma próxima, numa forma carnal até, mas sempre sugerida, nunca evidente. Então, esse carpe diem no arcadismo, ele se torna um pouco mais forte, né? Porque o carpe diem barroco ainda vai esbarrar nos conflitos humanos. Vamos daqui a pouquinho para a segunda parte.